Você já ouviu falar no Siren Head? Ou melhor, Cabeça de Sirene? Ele é uma criatura humanoide alta e misteriosa, conhecido por sua aparência estranha e pelos vários sons que ecoam em sua cabeça. Como seu nome sugere, sua cabeça é um par de sirenes com boca que ele usa para aniquilar qualquer vítima que tenha a infelicidade de se deparar com ele. Com 10 metros de altura e uma estrutura esquelética coberta de carne seca e mumificada, seus membros são desproporcionalmente longos e finos, com braços do tamanho de pernas. Onde estaria sua cabeça e pescoço, há um fino mastro de carne com 2 sirenes ligadas e vários fios pretos serpenteando ao redor do seu pescoço e na parte superior dos ombros também. Esses alto-falantes são as únicas partes metálicas de seu corpo. É capaz de girar em torno dele, como a cabeça de uma coruja. Algumas imagens mostram os alto-falantes do Cabeça de Sirene com mandíbulas e língua longa, retrátil, fina e parecida com uma cobra. Os alto-falantes do Cabeça de Sirene podem tocar vários tipos de ruídos altos, normalmente sirenes de ataque aéreo, músicas distorcidas, conversas ou transmissões de emergência. Alerta, alerta, alerta. Alerta, alerta. Como esperado, o Cabeça de Sirene é muito hostil e perigoso. Ele normalmente fica localizado em cidades rurais e áreas com muitas árvores. As vítimas do Cabeça de Sirene são viajantes perdidos, caminhantes e até mesmo pequenas crianças. Se os sons de alguém em perigo forem liberados por ele, pode atrair vítimas para a floresta facilmente. Como ele pode se misturar muito bem com as árvores, as pessoas nem percebem ele, fazendo seu ataque brutal a qualquer momento e capturando sua vítima. Hora do show! A primeira aparição de Cabeça de Sirene ocorreu em 1966, quando uma família em férias no deserto do Arizona captura uma imagem dele, perto de 2 postes telefônicos. 30 anos depois, em 16 de julho de 1995, Chad e seus amigos estavam caminhando nos bosques de Tan Yard Creek, onde encontraram Siren Red, ou melhor, Cabeça de Sirene, à espreita. Segundo Chad, seus amigos foram arrebatados por algo gigantesco que passeava pelas árvores, imitando suas vozes. Ei, vem aqui, vem aqui que eu quero falar com você. Chad foi encontrado vivo com alguns ferimentos, enquanto os amigos, nem sinal. No total, houveram 9 relatos envolvendo ataques do Cabeça de Sirene. Todas as histórias divulgadas por suas vítimas, que ficaram vivas. Olá, meus amigos! Hoje vamos conhecer uma criatura bizarríssima, chamada de Lighthead. Ele é parecido com Siren Head. Acredita-se que é uma variação dele, pois a semelhança é muito grande. Entretanto, ao invés de sirenes na cabeça como Siren Head, Lighthead teria luz, parecido como uma lâmpada, tá ligado? Ainda não se sabe a origem dessa criatura. Algumas teorias contam que por alguma razão ele teria perdido sua cabeça de sirene e substituído por lâmpadas de poste. Sabemos como é a forma que ele utiliza para capturar suas vítimas. Normalmente, Lighthead ataca pessoas à noite em áreas urbanas. Se instalando perto de postes, ele consegue se camuflar perfeitamente no local. Para perceber a diferença entre um poste comum, e o Lighthead, a pessoa tem que estar bem atenta, meu parceiro. Entretanto, a maioria não repara no poste lá no bicho, mano. Apenas andam olhando pro chão, ou pro horizonte, não fica atento lá o bicho. Então, ao primeiro sinal de um humano se aproximando, a luz do topo de sua cabeça começa a ficar mais forte do que o normal. Quando a vítima entra no seu raio de atuação,
A luz aumenta e começa a ficar calor, mano. De alguma forma, esse ser bizarro consegue puxar toda a energia daquele bairro ali, mano, pra si, emitindo um clarão tão forte que queima a pessoa em segundos. Então, ele se alimenta da carne bem passada. Pode repetir isso por algumas vezes na noite, né? E se esconder em outro local mais deserto para passar o dia sem ser detectado. Então, meus amigos, cuidado aí quando você estiver andando aí perto de poste, para não acabar sendo torrado aí pelo Lighthead. Esse ser medonho não é o único de sua espécie que aterroriza a vida das pessoas. Por isso, vamos falar aqui da linhagem Siren. Até hoje foi catalogada 4 variações da linhagem Siren. São criaturas que aparentemente descendem de Siren Head, ou tiveram o mesmo processo biológico que ele teve para sua formação estrutural. Basicamente, criaturas fundidas com peças ou coisas e que utilizam sua sirene para emitir algo e se alimentar por ela. O primeiro é conhecido como Ice Siren Head. É um quadrúpede que tem esse nome devido à sua forma de caçar suas presas. Utiliza o som para atordoar o alvo e em seguida o freezer que tem em seu tórax para aprisionar e congelar sua vítima, estocando por meses. Assim, sempre tem uma despensa cheia de carne congelada para se deliciar. Só é avistado no inverno, em locais com muita neve. Por isso, utiliza seu freezer para estocar comida para os meses que não sai do seu esconderijo. Wood Siren Head. Essa variante caça em ambientes florestais, utilizando sua aparência física como vantagem para se camuflar. A textura de sua pele parece de madeira e olhando essa criatura junto à natureza, passa despercebido. Tem dedos finos como galhos secos, que tem a função principal de perfurar suas presas. Sua cabeça tem 5 sirenes de tamanhos diferentes, adequando para cada animal que ele captura. Se avistar um ratinho, emite sons do seu parceiro ou parceira para que o roedor se aproxime. Então, quando está no seu alcance, Wood captura e come com a sirene pequena. Já se for um veado ou algo do tipo, utiliza o maior, sempre adequando a sirene ao bicho. Blood Siren Head é a variante mais alta de todas, chegando até 40 metros de altura esse bicho. Tem pele vermelha que estão sempre escorrendo sangue, portando 4 sirenes em sua cabeça. Essa variante é muito agressiva e aniquila mais por prazer do que fome. Ele apenas bebe o sangue de suas vítimas e deixa o sólido largado lá, ingerindo muitos litros de sangue até suas veias estourarem e escorrer por suas partes. Esse bicho, sem dúvida, é algo brutal. Shadow Siren Head. Essa variante carrega um componente muito perigoso em seu corpo. Ao contrário do Ice, que carrega um freezer no tórax, Shadow tem um dispositivo antigravitacional dentro de si. Não se sabe se foi uma arma criada por terroristas para fins duvidosos ou um estudo mal sucedido por alguma organização. Apenas sabemos que Shadow emite ondas para direções aleatórias, podendo causar danos irreversíveis para quem está perto ou mesmo longe. Seu alcance pode chegar a quilômetros de distância, fazendo pessoas flutuarem, cidades inteiras descolarem do chão, e quando o efeito passa, a catástrofe está feita. Toneladas e toneladas caindo de uma altura absurda, causando caos total. Não se sabe ao certo do que ele se alimenta, pois não aparenta ter um propósito diferente do que destruir tudo. Bom, essas foram as variações de Siren Head. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em uma noite chuvosa, um casal escuta um barulho vindo de sua porta, parecendo um choro de criança. Quando eles vão ver o que se tratava, acabaram se deparando com um bebê abandonado. Eles começaram a cuidar dessa criança com muito amor e carinho, e com o passar do tempo notaram algo diferente. A menina estava mudando,
Sua pele estava ficando mais avermelhada. Eles a levaram na pediatra para fazer check-ups de rotina e averiguar o motivo dessa mudança. Mas a médica não conseguiu descobrir a causa. Os pais da menina começaram a observar que ela tinha uma natureza violenta, que a mesma era agressiva demais. Eles sempre explicavam como se portar e ilustravam o que era certo e o que era errado. Mas viam que ela pendia sempre para o lado do mal. Para ajudar em seu processo de aprendizado, seus pais lhe deram um bichinho de estimação, um ratinho doméstico. Ela nunca havia visto uma criatura assim e ficou feliz com o presente. Assim, ela precisaria cuidar do animal e valorizar a vida. Para a surpresa de seus pais, em uma semana já não viram ela mais brincando com seu bichinho. Eles perguntaram onde estava o rato e ela respondeu que não sabia, que provavelmente tinha fugido enquanto ela dormia. O tempo se passou e uma manhã em que ela estava na escola, sua mãe estava arrumando seu quarto e ao passar o pano embaixo de sua cama, encontrou restos mortais, como se tivesse comido o bicho. Sua mãe acabou deixando pra lá e não contou a ninguém sobre isso. A cada dia que passava, sua aparência ia ficando mais esquisita. Foi ficando mais magra e a pele mais seca. Já não sentia vontade de comer as refeições e achava um nojo tudo o que sua mãe a oferecia. Seus pais já estavam muito preocupados e decidiram ir novamente em um médico, agora em um especialista. Eles achavam que ela estava com algum distúrbio alimentar ou algo do tipo. Então, na manhã seguinte, ao irem acordar sua filha, quando sua mãe puxou o lençol, ela estava diferente, com uma sirene posicionada na região de sua boca. Tomou um susto por ter sido acordada de repente e gritou, fazendo com que toda a casa fosse destruída. A frequência foi tão absurda de seu som que só sobraram destroços. Após esse acidente, ela ficou traumatizada por ter acabado com sua família e assim começou a renegar totalmente sua natureza obscura. Os impulsos sombrios que vinham precisavam ser diariamente contidos. Assim a menina foi crescendo e tentou continuar sua vida normalmente. Seguiu a rotina de estudante, mas infelizmente não conseguiu resistir por muito tempo. Sua natureza Siren necessitava de carne humana. Todos os outros alimentos para ela eram indigeríveis, só restando uma única coisa a se fazer: comer os alunos de sua escola. Então ela foi selecionando pessoas que enchiam o seu saco e que a maltratavam. Assim foi agindo nas sombras e mantendo seus rastros escondidos até hoje. Uma noite, um homem estava em seu chalé, se preparando para dormir, e de repente escutou a porta se fechando. Foi até a janela e viu seu filho, Geraldinho, está andando no quintal. Estranho, o que ele está fazendo acordado uma hora dessas? Chamou o garoto e ele não respondia. Continuava andando até a cerca limite do quintal. Quando chegou perto e tocou no ombro dele. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Eu é que te pergunto, por que não está dormindo, Geraldinho? E o garoto não consegue responder o porquê está ali fora. No dia seguinte acontece a mesma coisa e o pai intercepta o garoto na porta. Onde você tá indo, meu filho? Eu escutei um chamado vindo do quintal e eu preciso ir. Quem te chamou, meu filho? O coelho falante. E o que ele quer com você? Ele mora num buraco no quintal da gente. Me chamou para visitar o mundo dele. Disse que lá é um mundo fantástico e que já levou várias crianças. Só falta eu nessa aventura. Filho, você estava sonhando. Volte para a cama e durma. Depois de colocar seu filho, foi até o quintal e logo se aproximou dos arbustos da cerca. Escutou um barulho de folhagem, como se algum animal estivesse escondido, e ao abrir o mato, viu um buraco de aproximadamente 30 centímetros de diâmetro. Achou que algum bicho estava fazendo passagem pelo quintal dele. Pegou uma pá e jogou terra para tampar o buraco.
Geraldinho deve ter visto aquele buraco e começou a criar essas histórias em sua mente fértil. Foi o que o pai pensou, né? Então, na noite seguinte, por volta de umas 23h33 da noite, foi até o quarto de seu filho para ver se estava tudo bem, né? E para sua surpresa, ele não estava lá. Foi em todos os cômodos e nada do garoto. Logo lembrou a história do menino. Foi correndo pro quintal e quando chegou nos arbustos, o buraco estava novamente aberto. Só que agora tinha 1 metro de diâmetro. Ele ficou desesperado e começou a se enfiar no buraco à procura de seu filho. Ele não sabe, mas seu filho caiu no canto de Siren Bunny. Isso mesmo, essa criatura parece um coelho normal, daqueles fofinhos, mas quando cai à noite, ele vai caçar. Normalmente aparece em cidades do interior, procura por uma vizinhança que ofereça bastante crianças e cava túneis até o quintal dessas pessoas. Sua face se abre e uma sirene é exposta. Com suas antenas, ele capta a localização exata e emite um sinal hipnótico no alvo. Apenas crianças escutam essa frequência. E não tem como se defender disso, meu parceiro. A única forma da criança sair desse transe aí é alguém de fora intervir, né? Assim ele consegue atrair várias crianças para a sua toca, mano. E uma vez entrando lá, já era. Já perceberam que toda escola toca um alarme em determinados horários do dia? E quando isso acontece, ocorre alguma coisa como hora do recreio e também hora de ir embora, né, meu parceiro? São sinais básicos para que todos se situem do tempo e o que está por vir. Sabendo disso, uma criatura começou a se aproveitar desse ambiente escolar para poder se alimentar, fazer vítimas e encher o bucho, né? Conhecido como Siren School, esse monstro da linhagem Siren se instala em escolas e simula esses sinais que estamos acostumados a ouvir, confundindo os alunos que ali estudam e até mesmo os professores, causando grande confusão. O professor tá dando aula lá, né? E do nada o sinal toca. As crianças pensam que é hora do recreio e saem loucas à procura de diversão. Entretanto, são avisadas pela autoridade ali presente para voltar. O alarme tocou por engano, diz o diretor. Entretanto, é nesse momento que Siren School pega suas vítimas, os desagarrados da multidão que estão por ali passando. Estima-se que essa espécie de Siren Head tenha conseguido se adaptar a esse ambiente escolar e que esteja se reproduzindo rapidamente nas cidades. Ele também pode soltar névoa, cara, fazendo com que haja pouca visibilidade. E assim fica mais fácil pra ele, né, capturar os desgarrados aí e encher o bucho, tá ligado? Um meio de você sobreviver caso sua escola tenha uma criatura Siren School é evitar andar sozinho. Sempre ande com pelo menos uns 5 amigos aí junto, meu parceiro. Fique longe dos postes, mastros ou qualquer coisa que pareça um poste aí com sirene, tá ligado? Assim terá mais chances de sobreviver. Caso seja capturado, grite e faça bastante barulho. Essa criatura não quer chamar atenção para a sua ação, né? Isso pode comprometer sua atuação na escola ali. Então, meu amigo, cuidado aí, hein, com Siren School. Esse bicho tá muito bizarro. No ano de 1942, os Estados Unidos testaram uma nova arma chamada de bazooka. Ela serve para lançar foguetes a uma distância aí e explodir o alvo repentinamente, mano. O principal objetivo era destruir tanques de guerra. É uma arma extremamente fácil de carregar, com 6 quilos aproximadamente. O soldado pode colocar aí no ombro e se esconder em destroços ou covas em campo de batalha. E quando o inimigo menos espera, o tanque seria surpreendido com um míssil na fuça. Mas o que eles não contavam foi que, aproximadamente 1 ano mais tarde, os aliados começaram a ser atingidos por uma bazuca também. Arma que foi criada por eles. Teriam os inimigos copiado esse artefato? Sim, os japoneses e alemães criaram suas réplicas, nomeadas de
Type 470mm, AT Rocket Launcher e Panzer Track, mano, respectivamente. Mas não era esse caso, cara. A equipe de inteligência americana conseguiu informações diretas do campo de batalha, mas não conseguiram explicar a seus comandantes o que era aquilo. Soldados diziam ter visto uma criatura magra e muito alta, e que atirava mísseis por sua cabeça. Tinha forma de bazuca e estava causando muitas baixas. Quem cruzasse o caminho desse monstro se agarrava em sua fé e pedia a Deus um lugar ao seu lado antes de explodir. Chamado de Bazooka Siren Head, provavelmente foi o primeiro monstro de sua espécie. Detonou muitos em campo de batalha e ficou a dúvida no ar. Quem seria o autor dessa abominação? Algum país teria criado isso em laboratório? Ou forças do mundo sobrenatural teriam feito isso? Bazooka Siren Head surge em momentos de conflitos da humanidade e o seu único objetivo é destruir e se alimentar de humanos que ficam pelo caminho. Olá, meus amigos, hoje vamos falar de uma criatura cabulosa que foi vista a primeira vez em 2007. Tudo começou com o surgimento de um vídeo no YouTube. Ele mostrava alguns malucos caçando fantasmas num local que parecia ser uma fábrica abandonada. Até que em um determinado momento, vasculhando a área, abrem um compartimento e veem uma criatura parecida com um porco humanoide. Se escuta o som de "Eu tenho um corpo de porco". A galera sai correndo e foge do lugar. Depois desse vídeo, começaram a surgir relatos de pessoas dizendo ter visto esse fantasma zanzando perto de áreas industriais abandonadas. A história de uma pessoa chamada Frank chamou bastante atenção. Frank conta que trabalhou ali. Esse local funcionava um frigorífico de suínos e ele operava a sala de câmeras desse galpão, vendo tudo o que ocorria. Se algum funcionário não estivesse fazendo seu serviço corretamente, ele certamente veria e checaria. Certo dia notou que um estagiário estava tendo um comportamento estranho. O rapaz estava paralisado, não se mexia por uns 10 minutos. Frank achou estranho e fez um comunicado a ele pelo rádio, mas nada do rapaz responder. Então ele foi lá, e notou algo bizarro acontecendo. O jovem estava encarando a cabeça de um porco e disse que aquilo estava errado, que aqueles animais mortos tinham uma vida longa pela frente, que tinham mulheres e filhos, e que os humanos pagariam por isso. Seriam os próximos naquela mesa, sendo mortos e embalados para o consumo de outros seres. Frank falou para o jovem estagiário ir almoçar e descansar uns 30 minutos, pois acreditava que ele estaria demasiadamente cansado. Já mais tarde em sua sala, ele observa o mesmo rapaz andando, segurando a cabeça do porco. Frank tenta se comunicar novamente pelo rádio com o estagiário, mas não consegue resposta. Foi então que começou a dar uma interferência bizarra nas câmeras. Frank foi até o corredor que o jovem estava e se deparou com algo assustador. O jovem estava usando a cabeça de porco como uma máscara e empunhando uma faca. Eu vou acabar com todos os humanos imundos, começando por esse aqui. Já! Frank não acreditava no que via. Ele ficou chocado com a situação. Daquele dia em diante, coisas estranhas começaram a acontecer naquele lugar. Diariamente, funcionários apareciam cortados em diferentes locais da fábrica. Diziam que era o fantasma do porco fazendo isso. Até que o pessoal, com medo de ser a próxima vítima desse ser bizarro, abandonaram seus trabalhos e a fábrica fechou. Desde então, acredita-se que Ghost Pig vaga à procura de humanos para tentar retribuir tudo o que foi feito com seus semelhantes.
Olá, meus amigos. Hoje vamos conhecer uma criatura sinistra, conhecida como Train Eater. Essa coisa é capaz de modificar o seu corpo e fingir ser um trem, copiando todos os detalhes desse meio de transporte, usado por milhares de pessoas diariamente. Se você estivesse em uma estação que Train Eater estivesse, não conseguiria distinguir a diferença a princípio, pois essa criatura emula muito bem os barulhos de engrenagem, portas que se abrem, avisos de estações seguintes, entre outras coisas. Também conta com uma iluminação no seu interior, tudo igualzinho um veículo normal. Você só terá a ideia de que algo está errado quando as janelas começarem a se fechar. Depois ele se locomove muito rápido, ao ponto de algumas pessoas até se desequilibrarem e cair. Verá escorrer das paredes um líquido verde e lentamente começar a encher o interior. Todos ao seu redor irão começar a derreter e serem digeridos por ele. A chance de sobreviver ao trem devorador é mínima, pois o ácido é muito forte. E mesmo se você tentasse usar uma faca ou algo cortante para abrir o caminho nas paredes, estaria numa velocidade muito alta para tentar pular dali. Talvez a única forma de se safar dessa criatura seria sempre que você fosse entrar num trem, desse uma espetada na lataria com algo metálico, pois se saísse sangue da lataria, você já ia saber, né, de quem se tratava. Todos os azarados passageiros que entram nele são digeridos, servidos de alimento para esse bicho. Ele gosta de aparecer em metrópoles muito movimentadas. Seus momentos favoritos para encher o bucho são os horários de pico, pois ele consegue pegar muitos passageiros indefesos, sem nem desconfiarem de que essa será a última viagem deles. Portanto, meus amigos, tomem cuidado ao pegarem um trem, ok? Custom Man, também conhecido como Mr. Mascot, é uma fantasia de mascote aparentemente vazia, vista carregando um corpo humano. Não se sabe se Custom Man é uma pessoa que morreu e possuiu a fantasia, ou se é outra coisa que mata pessoas aleatoriamente. Há uma teoria circulando na internet bastante interessante que eu vou contar para vocês agora. Havia um parque de diversão na Flórida, muito adorado pelas crianças e adultos. Em uma manhã de verão bem calorenta, aconteceu uma coisa bizarra. Havia um animador, com traje de bicho que tinha a função de entreter as pessoas. Sabe aquelas roupas de personagens? Então, só que era de bicho com anteninha. Mano, tava muito calor nesse dia. O cara começou a sentir um calor bizarro dentro da fantasia. Começou a ter dificuldades de respirar. Imagina você dentro de uma fantasia toda tampada só com um buraco da parte da boca ali. Como era um traje novo do parque, era preciso algum funcionário para auxiliar, na remoção. Era bem lacrado, mano. As mãos da pessoa não podiam alcançar a parte de trás e abrir, entendeu? Aí por isso que tinha que ter uma ajuda. Ele já não aguentava mais a temperatura super alta que estava dentro daquela prisão de pelúcia. Tentou pedir ajuda às pessoas do parque, mas ninguém ajudou o rapaz. Acharam que ele estava maluco e começaram a fugir dele. Sem mais forças, ele caiu no chão. 2 seguranças viram a movimentação e foram dar uma olhada no que estava rolando. Viram o cara caído e tentaram reanimar com uns tapas na cara, mas sem sucesso. Os seguranças tentaram levar ele para a enfermaria, mas não deixaram ser atendido. Como protocolo do parque, os funcionários tinham que ser encaminhados para a própria sala deles e lá sim serem atendidos. Chegando lá, os seguranças deixaram ele na sala dos funcionários. Como estava um calor de 45 graus lá fora, a enfermaria estava cheia, e devido a isso nenhum profissional de saúde foi ver o cara com a fantasia. Devido a esse clima, a vigilância sanitária interferiu no funcionamento do parque e ordenaram o fechamento imediato do local. Meu irmão, acabou que o Custom Man, ou melhor, o Mr. Mascot, ficou lá na sala dos funcionários esquecido e fecharam o parque. Depois que essa onda de calor passou, o parque pôde voltar a funcionar e encontraram o maluco esticado no chão,
sem nenhum sinal de vida. No necrotério começaram a investigar o que houve com o cara. Tentaram retirar a roupa, mas não conseguiam de jeito nenhum. Resolveram chamar especialistas para retirar a roupa sem danificar o corpo. Colocaram ele naquelas gavetas do necrotério à espera de uma solução. No dia seguinte, quando abriram a gaveta, Custom Man já não estava lá. A polícia foi acionada para investigar o ocorrido. Vasculharam a área e nada do corpo. Nenhum vestígio foi encontrado no local. Um chamado logo foi recebido pelas autoridades de um corpo a uns 5 quilômetros de distância do necrotério. Lá eles encontraram um corpo e ao lado um celular. Nele havia um vídeo do Custom Man. Ele estava pedindo ajuda para o amigo do rapaz do celular para tentar tirar a fantasia, mas acabou matando. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Para manter sua segurança contra efeitos sobrenaturais, deixe o seu like aí e comenta para eu saber se você gostou desse vídeo. Valeu! Olá, meus amigos, hoje vamos conhecer uma criatura totalmente bizarra. Relatos da existência de um gato bizarro começaram a surgir na internet em 2018. Quando a primeira imagem da criatura foi postada na rede. Na foto, uma criatura semelhante ao gato dos desenhos animados é vista. Está sentado atrás da porta de um prédio abandonado, olhando para a câmera. Mais tarde foram surgindo mais imagens dessa criatura, mostrando todo o corpo, chamado de Cartoon Cat, um gato antropomórfico gigante preto com um sorriso extremamente assustador e mãos cobertas por luvas brancas, parecendo personagens de desenhos animados dos anos 30. É descrito como muito perigoso e se por alguma razão você se deparar com esse bicho, fica aqui uma dica: não olhe nos olhos dele. Se você olhar diretamente nos olhos, pode entrar num estado de paralisia e acabar se lascando. Caso você olhe para ele e fique paralisado, sua única chance é estar portando uma borracha. Se o Cartoon Cat vê-la, ficará muito assustado e fugirá. Isso faz todo sentido, porque ele antes era um desenho e borracha apaga ele. Então, é bom ter uma borracha em mãos. Ele se alimenta de qualquer ser vivo que se mexa e entre no seu território. Pode alongar seu corpo do modo que preferir, facilitando consumir qualquer ser vivo, independente de seu tamanho. Não se sabe ao certo como esse monstro surgiu, entretanto, segundo usuários de internet, há uma teoria que ganhou muita força, que seria a seguinte: a aparição dessa criatura seria devido a um ritual bizarro que fizeram com o desenho desse personagem. Assim teria criado vida. Outra teoria é que algum espírito maligno tomou conta do desenho, assombrando lugares obscuros como construções abandonadas, esgotos, fábricas antigas, encruzilhadas esquisitas, entre outros. É atribuído a essa criatura muitos desaparecimentos de pessoas que andam por esses ambientes citados. Portanto, a dica que fica aqui é: não ande nesses cantos. Você pode acabar sendo surpreendido pelo Cartoon Cat e não ver mais a luz do dia. Deixe o seu like aí e veja mais vídeos do Léo Augusto, ok? Olá, meus amigos, hoje vamos conhecer uma criatura muito pedida por vocês. Se trata de Cartoon Mouse. Ele se parece um personagem de desenho animado, só que esse monstro tem duas formas, uma mais normal e aparenta ser inofensiva, e outra bem sinistra que aparenta ser muito perigosa. Ao contrário dos outros ratinhos de desenho animado, ele sempre tem uma expressão triste em seu rosto. Sua face levanta como uma máscara e revela seu lado bizarro. A teoria mais famosa por trás dessa criatura diz que ele foi um rato normal há muito tempo atrás que vivia na natureza, comendo frutas ou qualquer coisa que ele achasse.
Um laboratório estava fazendo pesquisa sobre criaturas cartoons e haviam coletado o DNA do Cartoon Cat. A fim de aprofundar em suas pesquisas, foi injetado no rato o material genético para avaliar como seria a reação do animal. Entretanto, essa experiência não ocorreu como esperado. Dentro de alguns minutos, o rato começou a tremer e gritar. Nos minutos seguintes, ele começou a ficar cada vez mais forte, desenvolvendo grande estrutura óssea e muscular. Sua face mudou e as orelhas ficaram redondas. Na frente dos cientistas, o Cartoon Mouse nasceu. Agitado, ele destruiu toda a unidade de pesquisa e acabou ferindo os cientistas. Fugiu para a floresta. Ele procurou se esconder do mundo, não queria causar problema aos humanos. Entretanto, começou a ser perseguido e caçado. Para sobreviver, começou a caçar pequenos animais que encontrava. Ele não guarda qualquer rancor de humanos. Entretanto, se caçadores vêm atrás dele, não hesita em mostrá-los sua segunda face e o que ele pode fazer para ficar em paz. Olá, meus amigos! Hoje vamos conhecer a história de uma criatura sinistra conhecida como Cartoon Rabbit. Isso mesmo, mais uma criatura da linhagem Cartoon. Quem é essa coisa? De onde surgiu e por que centenas de vítimas estão aparecendo? Cartoon Rabbit é uma criatura muito perigosa, assim como Cartoon Cat e muitos outros. Ele é o mais transtornado e louco de todos. Não gosta de atacar ninguém, mas faz mesmo assim. Isso porque tem uma necessidade violenta vinda de seu interior. Há uma pequena parte que é boa, resquício de quem já foi um dia, mas é a má que controla o seu corpo. Como um coelho se transformou nesse bicho bizarro? Voltando à sua origem para averiguar o que aconteceu com ele, podemos perceber que era um desenho animado muito antigo, da década de 30. Era muito conhecido e amado por seus espectadores. Um coelho muito bonitinho e fazia o dia da pessoa mais leve, mais feliz. Mas algo deu errado. A era dourada dos desenhos animados chegou ao seu fim e, como qualquer outro desenho animado, perdeu a sua carreira e fama. Nos dias atuais, ninguém mais liga para ele, nem ao menos sabem o que esse coelho já foi um dia. Com isso, perdeu sua inocência, quebrou em pedaços e afundou na escuridão profunda. Gradualmente começou a ser consumido e tornar-se algo malvado. Já não reconhecia a si mesmo. Toda essa ira e dor que sentia o fizeram se tornar um monstro completo. Estava pronto para se vingar de todos os humanos que o esqueceram e que colocaram sua fama nas mãos de desenhos modernos coloridos. Foram encontrados muitos corpos por onde ele passava e testemunhas oculares relatavam que era um coelho bizarro. Os oficiais começaram a investigar, mas tudo em vão. Nenhuma pista do paradeiro do culpado. Toda a população estava em estado de atenção e foi notado algo estranho em cada vítima. Parece que a criatura reconfigura todo o corpo humano em forma de cenoura e se alimenta do mesmo, mas por algum motivo deixa muitos para trás. A maioria das pessoas que estiveram de frente com o Cartoon Rabbit não sobreviveram. Entretanto, há uma teoria de que se a vítima estiver em posse de uma cenoura, pode ser poupado e liberado pelo monstro. A pessoa deve oferecer para o mesmo e assim que ele pegar, é hora de correr. Se alguma noite Cartoon Rabbit encontrar a mesma pessoa que lhe deu a cenoura, ele poupará sua vida como forma de agradecimento e continuará sua caçada. Isso prova que lá no fundo dessa criatura macabra ainda existe aquele coelhinho fofinho de antigamente. Yoyo era uma criança como outra qualquer, uma daquelas pessoas que são evitadas nos lugares. Muitos achavam que ela era estranha por ser tímida, que ela era chata e desinteressante. Yoyo ficava muito triste por isso sempre acontecer com ela. Depois de um tempo, parou de tentar interagir com as pessoas e ficava o dia todo trancado em seu quarto.
Seus pais estavam muito ocupados trabalhando e não perceberam que sua filha estava tendo problemas. Ela começou a desenhar para passar o seu tempo. Desenhou em todas as paredes. Com o passar dos dias, Yoyo começou a enlouquecer. Perdeu o controle sobre suas emoções e estava se tornando difícil para si mesma. Sua mente estava um turbilhão de tristeza e raiva. Ela odiava o mundo e sua vida. Um dia escutou risos vindo de fora de sua casa. Olhou para a rua e viu as crianças brincando e se divertindo. Como última tentativa de interagir, tentou ir lá para brincar também. Entretanto, foi rejeitada pela galera. Vou falar uma coisa, você é muito esquisita. A gente não quer brincar com você não, minha filha. Você parece que veio de um velório, olha pra tua cara. Estranha. Coisa bizonha. Vaza daqui, ô maluca. Essa foi a última gota d'água para Yoyo. Algo na mente dela deu bug. Tinha raiva, muita raiva. Então ela começou a desenhar o rosto de um urso amarelo, usou como máscara facial e saiu furiosa de sua casa gritando como um urso. Ela queria assustá-los no início. Eles não deram nenhuma atenção pra garota, tá ligado? Mas dentro de pouco tempo, Yoyo sacou uma faca e correu em direção às crianças, retalhando-as. Ela não era mais humana. Seu rosto de urso tornou-se permanente e ela cobriu as mãos para dentro do vestido. Depois disso, foi apelidada de Cartoon Girl pela mídia por ter essa aparência de desenho. Depois desse acontecimento, ninguém conseguiu encontrá-la. Seus pais deram depoimento para a polícia, que veio até o local. E eles disseram que não sabiam por que a filha deles teria feito isso. E que ela não tinha problemas em lugar algum, que era uma criança feliz. Só que ultimamente eles estariam um pouco ausentes por terem muito trabalho a ser feito. Yoyo sente que tem o direito de ser feliz a qualquer custo e para isso tenta arrancar à força a alegria dos outros, através de suas lâminas afiadas, né? Se ela vir crianças acompanhadas de seus pais, Yoyo vai atrair o Kid para longe, mostrando doces e tirá-lo de perto do adulto. Então, já era. Muito se fala na internet sobre criaturas bizarras e como essas coisas podem ser assustadoras. Mas uma das que mais dão calafrio nas pessoas é chamada de Cartoon Dog. Essa criatura se assemelha muito ao Cartoon Cat. Parece que saíram diretamente de desenhos animados antigos e que de alguma forma estão assombrando as pessoas diariamente. O que mais dá medo na pessoa não é sua aparência bizarra, mas sim a dúvida que surge sobre a origem dessa criatura. Ainda não temos certeza de como criou vida. Antes estava preso nas telas de televisão para fazer as crianças sorrirem, para trazer alegria para o cotidiano das pessoas com suas histórias e aventuras emocionantes. Mas agora, de alguma maneira, saíram daquele quadrado iluminado e estão andando por aí, à procura de uma próxima vítima indefesa. Meus amigos, parece que a linhagem Cartoon está aí à solta, causando caos. Teorias surgem o tempo todo devido à grande popularidade dessa criatura, conhecida como Cartoon Dog. Uma coisa que chamou bastante a atenção do público é que os cartoons foram criados para divertir o público. Então, por que estariam caçando humanos para se alimentar? Não faria muito sentido se olharmos do ponto de vista de criador, né? Mas se olharmos da ótica de criatura, os cartoons podem odiar os humanos por terem feito eles fazer algo que não queriam, pois no momento em que são animados, estão sendo forçados a fazer o que o seu criador quer. Talvez esse seja um dos fatores que Cartoon Dog e os outros caçem humanos. A última vez que Cartoon Dog foi avistado foi em dezembro de 2020, quando um grupo de jovens estavam fazendo uma festinha num ponto de ônibus pouco movimentado. Estavam tomando umas pingas e jogando conversa fora. Foi então que Cartoon Dog surgiu de um outdoor e atacou os caras. Um deles conseguiu fugir e contou para a polícia o que aconteceu. Mas por estar com cheiro de álcool, os policiais não acreditaram em seu relato. Acharam que o jovem cometeu o crime.
Podemos pensar que essa criatura não só tem a habilidade de sair das telas de televisão ou celular, mas também desses outdoors e aniquilar quem estiver em seu caminho. Em uma noite escura e sombria, Wug, funcionário de uma empresa de brinquedos, estava com o gerente de produção testando o mais novo produto de pelúcia. As vendas da empresa estavam despencando e essa seria a última chance de emplacar um brinquedo novo. Os diretores queriam um brinquedo mais atraente, que tivesse mais vida. Só que nos últimos testes, a pelúcia acabou saindo do controle, partiu para cima do chefe de produção de forma hostil. Entretanto, de repente parou e do nada a cabeça explodiu. Os estilhaços acabaram acertando o braço de Wug e ele ficou impossibilitado de trabalhar por algum tempo. Para piorar, a empresa estava bem endividada, mano, e precisaria fazer uns cortes de custo. Isso significava demitir funcionários. Por sorte, Wug ficaria com o seu emprego, mas ele já esperava o pior. Entretanto, depois de uma semana, ele tem uma visita inesperada. O chefe de produção tinha algumas coisas para dizer para ele. Havia uma estratégia que faria terem sucesso na criação do pelúcia inteligente e reergueriam a empresa. Seriam promovidos e ganhariam muita grana. Ele precisava apenas da ajuda de Wug para isso. Já na fábrica, o chefe de produção disse que estava feliz por tê-lo ali e que o brinquedo teria o nome de Wug, já que foi um dos poucos funcionários que ficaram ali na empresa. Wug ficou honrado pelo reconhecimento de mais de 20 anos naquela empresa. Logo que assinou alguns papéis doando o nome para o produto, amarraram ele e começaram os experimentos. Havia uma cláusula em linhas pequenas que autorizava a empresa a fazer o que fosse com ele. Passaram todos os órgãos de Wug para o boneco, tentando algo nunca antes visto na indústria. E quando nosso amigo se deu conta, ele já não era mais o mesmo de antes. O boneco pensante estava feito, pronto para revolucionar o mercado de brinquedos. Tentou escapar dali inúmeras vezes, mas sem sucesso. Sempre pegavam ele tentando fugir e davam um corretivo no cara, ou melhor, no brinquedo. Fizeram uma lavagem cerebral nele, mostrando imagens repetidas vezes, a fim de criar um novo comportamento pro boneco. E aos poucos, o velho Wug foi desaparecendo e sua nova personalidade emergiu. E se tornou Huggy Wug. Esse vídeo é um oferecimento da loja Léo. Dá uma olhada lá que tem vários quadrinhos pra você. Em uma manhã ensolarada, uma família está indo viajar, a aproveitar as férias em Acapulco. Quando, por um momento, olha para o seu filho no banco de trás para falar algo. Todos estão muito empolgados. Entretanto, esse momento foi interrompido por uma carreta que estava vindo no sentido contrário, batendo em cheio. O carro capotou e apenas a criança aparentava estar consciente. Logo em seguida, chega o que parecia ser enfermeiros e recolheram toda a família. O pai e a mãe apresentavam graves danos físicos. Começaram a ser atendidos pelos médicos. O estado de saúde deles é gravíssimo. O pai não consegue manter-se acordado e acaba apagando. A última imagem que registra é seu filho no colo de um médico. Já a mãe fica mais tranquila, pois o menino estava intacto. Não sofreu qualquer tipo de ferimento. Entretanto, ao contrário do que imagina, ali não é um hospital, e sim a Playtime Co., uma empresa de brinquedos que agora se aventura em criar bonecos inteligentes. Está com a morte iminente, não conseguirá sobreviver se continuar assim. Entretanto, a proposta que é oferecida para continuar viva é aceitar ir para outro corpo, um corpo totalmente diferente, e fazer parte daquela empresa. Essa é a única maneira de continuar com seu filho. Então, assim é feito. Ela é sedada e o procedimento é feito. E assim a mãe se torna Mommy Long Legs, uma boneca que ama todas as crianças. Tem pernas enormes e braços que acolhem os pequenos. Não dizem que coração de mãe sempre cabe mais um? Então,
os braços dela sempre cabe mais uma criança. Conforme o prometido, ela revê seu filho. O menino tá bem. Além disso, nota várias outras crianças no local. Segundo eles, é uma área para testar os brinquedos. E como agora ela é nada melhor do que a interação com as crianças, não é mesmo? Mal sabe ela que estão analisando todos os movimentos, não só dela, mas deles também. E assim foi passando os dias. Toda semana, uma criança não voltava para o local. Alegavam que estavam fazendo outras atividades com outros brinquedos. Até que um determinado dia, levaram o seu filho. Isso deixou ela louca. Ela ficou procurando por muito tempo naquelas salas, tentou ir para um canto e outro, não conseguia. Procurou por muito tempo, entretanto, o que ela encontrou foi apenas dor. O filho que ela conhecia já não existia mais. Ele e todos os outros tinham sido transformados em brinquedo também. E para piorar, foram levados dela. O que ela queria era apenas continuar viva e acompanhar o crescimento de seu filho. Mas agora, a Playtime Co. tirou isso dela. No ano de 1997, Robertinho estava procurando no porão de sua casa umas coisas antigas. Então, mexendo numas caixas, ele acaba encontrando fitas cassetes chamado Amanda a Aventureira. Estrelado por Amanda, era uma menina destemida e ao seu lado tinha Wooly, uma ovelhinha medrosa. Robertinho não se lembrava dos episódios, mas sentiu familiaridade naquilo. Teria sua mãe colocado para ele assistir na sua infância? Imaginou já ter visto alguma vez. Colocou a primeira fita e, assistindo, logo percebeu algumas peculiaridades. Os personagens, árvore e construção, tudo dançava em um único ritmo. Então, Amanda pergunta se o espectador gosta de maçã. Após isso, Wooly, a ovelha, responde de maneira assustada que é alérgico a maçãs, tentando impedir de irmos até a loja de frutas. Mas Amanda diz para a ovelha que não deve ter medo de experimentar coisas novas. Robertinho achou meio irresponsável essa fala aí da garota, né? Presumindo a faixa etária das crianças que assistem esse show. Wooly continua dizendo não saber onde fica a loja de frutas. Então, outro momento de interação é mostrado. O espectador tem que selecionar um dos 3 estabelecimentos que parecem ao redor aí. Pode-se ver aí claramente a loja, pois tem uma placa de fruta na frente. Indo para dentro da loja, Amanda mantém sua postura animada. Já Wooly, com seu semblante de medo, diz que esse lugar está repleto de pessoas. Estranho, pois não vemos nenhum ser humano ali, apenas os objetos do cenário com olhos se mexendo para lá e para cá. Esses seriam as pessoas que Wooly está se referindo? Amanda aponta para as maçãs e diz para Robertinho soletrar a fruta. Então, dando a resposta aí, né, completando essa tarefa, Amanda o elogia e diz que agora eles poderiam fazer torta de maçã. Assim, com um corte brusco, sobem os créditos, terminando a primeira fita. Mas Robertinho ficou paralisado, não tinha certeza, mas achou ter visto algo estranho nos créditos. Uma frase escondida alertando de alguma coisa. Decidiu que iniciaria a segunda fita, mas depois voltaria para a primeira, ver as coisas estranhas que achou nessa fita 1. Assim que Robertinho colocou a segunda fita de Amanda a Aventureira, percebeu que Wooly, a ovelha, estava preocupado, meio que suando frio e tremendo, cara. A ovelha chegou pertinho da tela e começou a falar. Parecia que o personagem estava tentando se comunicar, mano. Disse que não tinha muito tempo para explicar e que não era para fazer algo. Só que Robertinho não entendeu. Então, a tela pisca do nada e a cena abre. E agora vemos também a Amanda se apresentando aí como se fosse a introdução padrão da fita, tá ligado? Parecia seguir o mesmo roteiro de antes, onde o Robertinho teria que escolher algum dos estabelecimentos aí, né? Pois, segundo Amanda, fariam uma torta de carne para a avó deles. Mesmo Wooly lembrando que a avó era vegetariana. Robertinho não entendeu muito bem, né, o que estava rolando ali, mas continuou, né, com a parada. Então foram lá para dentro do açougue. Tinha uma sensação que havia acontecido algo de errado. Dentro do açougue ele ficou chocado.
Vemos o açougueiro ali, né, picotando carne e precisava completar a palavra aí, né, que era carne, C-A-R-N, beleza, completou aí a paradinha. E vimos o Uli aí desesperado, cara, fazendo sinal de parar, que ele queria sair dali, né, mano. Realmente, pra uma ovelha tá no açougue é uma coisa desconfortável, né? A tela ficava dando uns bugs bizarros, aparecia toda hora essas interferências, cara. E parecia que a Amanda tava com a faca na mão aí, né, velho? Não sabíamos se era a sombra aí do dedo ou se era uma faca realmente que ela tava empunhando. Gira a cabeça devagarinho pra direção de Uli aí de forma assustadora, velho, nem pisca. E o Uli corresponde, olhando pra ela lentamente, com um semblante péssimo, velho. Tá suando frio ali, tremendo. E aí essa fita acaba, né, mano? Sem nenhuma conclusão definitiva. Foram ali só pra fazer a torta aí de carne pra véia. E vamos ver o que vai dar, mano. Novamente aí vemos decisões aí que deixam o Uli cada vez mais aterrorizado, cara. A fita acaba antes que algo acontecesse com o Uli. Será que a Amanda sabia que a ovelha estava tentando se comunicar com o Robertinho e assim finalizou antes do tempo o episódio? Ao olhar para sua mesa, vê uma fita extra. Não se lembrava de ter pego 4 fitas no porão. Achou que deveria ver até o final. Queria desvendar os mistérios envolvendo essa série infantil bizarra. Colocou e viu algo bem diferente. Parecia uma foto de uma casa real. Uma opção para soletrar apareceu. Não sabia o que escrever, então colocou o nome de Amanda. Apareceu outra imagem de uma estrada com mata. Mais uma vez a opção de soletrar aparece e ele repete o mesmo nome. E apareceu outra. Parecia um frigorífico com várias peças de carne. Que estranho isso, no episódio passado eles estavam lá no açougue e o Uli tava tremendo de medo e agora essa imagem de frigorífico aí com carne, cara. Então Robertinho escreve o Uli e do nada a tela termina e a fita é ejetada do aparelho. Analisando a situação, Robertinho tinha certeza que o Uli não estaria mais nos próximos episódios. Qual o motivo mostrar tudo isso? A casa representaria a casa dele? A estrada o caminho para encontrá-los e o açougue seria o destino de Uli? Estava suando e tremendo. Antes de ir para a terceira e última, decidiu voltar todas as fitas. Para desafiar as regras do jogo, selecionaria tudo de forma contrária a que Amanda pedisse e escreveria tudo errado. Mas quando ele começou a fazer isso, Amanda ficou muito brava e pistola, velho. Alterava as opções na marra para haver apenas uma escolha possível. E quando Robertinho digitava errado, ela corrigia. Que loucura, mano! Parecia um jogo manipulado onde o caminho a ser seguido não era o que você queria, mas o que o mestre mandava. Observou os créditos finais, pois tinha percebido algo diferente da última vez, e foi aí que viu escrito: "Desligue a TV agora". Essa era a mensagem que Uli estava tentando passar. Foi então que ele colocou a outra fita em estado de choque. Queria pôr um fim nesse assunto. E como de costume, abre a tela, mas somente Amanda está lá. E parece que o cenário está de noite. Robertinho tinha certeza que ele tinha se livrado de Uli. Ao lado via-se uma massa rosada. Parecia uma bola de carne, velho. Aquilo ali seria o Uli? Amanda diz para Robertinho selecionar a casa, a residência que não se sabia ao certo de quem era. Ele seleciona o parquinho só de sacanagem. Mas sua reação foi totalmente furiosa. Parecia que Amanda não estava mais de brincadeira, velho. A opção do parquinho sumiu e Robertinho clica na casa velha. De frente pra casa, Amanda manda bater na porta pra entrar. Com uma cara bizarra, erros começam a acontecer. E a tela dava uma chuviscada braba, velho. Ele clicou na porta e ela se abriu lentamente. Amanda já não escondia mais suas feições demoníacas. O contorno do personagem, a textura, tudo ficava em formato de estática ali, zoado, bugando tudo, velho. E aparece uma tela de soletrar. Quando completava, várias letras foram aparecendo desordenadamente e em seguida aparece uma entidade de vários olhos e ficou tudo escuro. Robertinho tinha descoberto a entidade que manipulava aquele jogo. Usou ele para se libertar da fita. O monstro agora estava no corpo de Robertinho e a alma dele presa no mundo das fitas. Seria Amanda e Uli vítimas dele no passado? E será que alguém veria aquela fita novamente e salvaria ele? Pode passar muito tempo, cara, até alguém fazer isso. Enquanto ele decora o cenário de um jogo amaldiçoado. Infelizmente, Robertinho não teve um final muito bom, ficando preso ali
para sempre.